Muito bem, olá a todos. Muito obrigado por se juntar hoje. Então, primeiro, como sempre, você sabe como isso funciona. Por favor, não tome decisões de compra baseadas em coisas prospectivas que vamos discutir hoje. Muitas pessoas sabem agora que nossos planos podem e fazem mudar à medida que avançamos no ciclo de desenvolvimento. Portanto, a maioria das coisas que estamos falando aqui hoje são coisas futuras. Portanto, por favor, não tome decisões de compra com base no tópico SO3 que vamos falar hoje. Então, antes de tudo, quero falar sobre um evento que estamos realizando para que você saiba como se inscrever para manifestar seu interesse no evento e como tudo isso vai funcionar. Em segundo lugar, Mike vai falar sobre algumas das pesquisas que fizemos em torno da modelagem de canais. Por fim, Icon passará algum tempo para discutir mais temas relacionados às ferramentas civis e ACC sobre os quais ela tem falado nos últimos meses. Aí vem as coisas boas. Mas a primeira coisa que gostaria de falar rapidamente é que estamos prestes a realizar um evento interno da fábrica sobre o fluxo de trabalho de projeto e análise de drenagem que temos trabalhado nos últimos anos. Com o lançamento global do Civil 3D, estamos muito empolgados em lançar uma pré-visualização técnica da ferramenta. E então, basicamente, temos o próximo marco, que é o próximo produto real do nosso programa, que é a nossa primeira versão de produção neste verão. Portanto, pouco antes do lançamento do nosso objetivo, queríamos realizar um evento interno da fábrica que se concentrasse em tudo o que é a análise de drenagem, como lagoas, canais e armazenamento subterrâneo, e todo o fluxo de trabalho analítico que temos em vigor, que é o objetivo do nosso lançamento de produção. Mas também queremos dedicar tempo não apenas para testes beta e garantir que nossa qualidade esteja intacta, mas também queremos garantir que realmente entendemos do cliente o que você quer e o que devemos fazer a seguir para torná-lo o mais valioso possível. Então, o que você pode fazer aqui? Aqui estão algumas coisas. Então, no site do Futuro da Infraestrutura Civil, eu mencionei anteriormente, eu tenho um botão completo de eventos de fábrica na página inicial. Nós já vimos isso antes, e eu cobri isso brevemente, mas aqui está uma página inteira explicando o que é esse evento, todos os critérios e assim por diante. Você notará que se você ir para a página dos próximos eventos da ITF, este link está aqui. Então, recentemente, no início desta semana, eu coloquei um novo link aqui para solicitar esse evento. Então, levá-lo a uma pequena pesquisa que me pede para listar alguns critérios de alto nível para expressar seu interesse em participar do evento. Então, você verá que eu também tenho uma pequena nota de rodapé aqui. De fato, nosso objetivo é encerrar a investigação. Eu acredito que é a próxima sexta-feira, depois 4 de abril, e eu acho que é a segunda ou terça-feira seguinte. Queremos que as pessoas sejam realmente selecionadas e informadas se são aceitas para o evento. Portanto, queremos dar às pessoas o máximo de tempo possível para organizar a viagem e garantir que eles tenham tempo suficiente para planejar o evento. Esse é um aspecto disso, mas este também é um portal do futuro. Mas se eu visitar aqui em uns projetos recentes, se você já entrou na análise de drenagem do portal beta da Civil 3D, você verá que se você entrar aqui, ele automaticamente mostra as pesquisas pré-registradas. Então, se você estiver interessado, não hesite em entrar no portal beta da drenagem e ele irá fornecer-lhe essa pesquisa, fornecer-lhe algumas informações de nível super alto sobre o evento em si, quais são os marcos, o RSV é basicamente como o fim. A pesquisa termina depois de 28 de março e então nós informaremos os participantes se eles são aceitos em 4 de abril. Então, só vou levá-lo a algumas perguntas muito curtas. O que é o incidente da ITF? Então, sim, eu encorajo-te a continuar e nos avisar se você está interessado. Então,
está sendo hospedado, se você não reparou, em Toronto. Então é um grande negócio. Os últimos eventos que tivemos em Toronto correram bem. Então, basicamente, vou devolvê-lo ao Mike imediatamente. Mike, você vai falar sobre alguns fluxos de trabalho relacionados à modelagem de canais, certo? Sim, obrigado pela pergunta, mas talvez queiras responder. Eu vi o Josh. Sim, o lançamento global é se você estiver em qualquer momento, se você está trabalhando conosco há anos, então você vai entender que o lançamento global é nesta época do ano. Normalmente é dentro do prazo de abril, mas não posso comprometer-me, temos uma data-alvo, mas não posso dizer qual é a data exata. Mas o que eu digo é que isso é um pouco mais cedo do que o que aconteceu nos últimos anos. Então vai chegar em breve. Obrigado pela pergunta. Agora, Joshua, está bem. Mike, volta para ti. Sim, poderia por favor apresentar um slide adicional? Sim, quero falar sobre o canal. Já fizemos várias atualizações e temos novidades. Está bem. Desculpe, Mike, eu não vi o teu slide mostrado, então você quer? Claro, posso compartilhar minha tela agora. Um momento, por favor. Está bem. Entendi, sim. Você está olhando para mim. Ok, quero falar. Está bem, você pode ver o meu slide? Eu posso, sim. Sim, obrigado. Como você viu em webinars anteriores, fizemos um pouco de trabalho na seção de canais. Agora, apresentaremos maneiras de formas pré-definidas de seções transversais, incluindo as trapezoidais e as personalizadas. Podem ver isto aqui, exatamente aqui. Sim, gostaríamos de seguir em frente, totalmente predefinidas as formas de seção retangular e B, sim, no plano. Queremos progredir ainda mais nisso. Nesse caso, gostaríamos de dizer que se pudéssemos oferecer aos usuários uma capacidade de ler partes da informação diretamente do subassembly, talvez pudéssemos melhorar a eficiência. Então, nesse fluxo de trabalho, nesse design, nós podemos ver que nós vamos lidar de uma maneira, na seção de tipos personalizados, nós vamos lidar de uma maneira de acionar, selecionar e subcomponentes no gráfico que você tem. Nós já inserimos a conexão aqui. Assim que selecionarmos sua família, os links nessa família serão listados na lista de conclusão do trabalho. Assim que selecionarmos um dos links, digamos que é o topo, ele será destacado na pré-visualização, algo assim. Portanto, para este fluxo de trabalho, selecionaremos um link que servirá como base para a seção do canal. Após a confirmação, clique em OK e esses dados serão exibidos como a forma da seção OK. As coordenadas serão lidas no link, então vai ser listado aqui. Podemos confirmar duplamente aqui e fazer algumas modificações. Finalmente, desde que confirmamos a forma e a seção, está tudo bem. Essa é a ideia geral do fluxo de trabalho. Em geral, queremos oferecer ao usuário uma maneira de ler a seção diretamente desse componente, para que possamos melhorar a eficiência se já tivéssemos um modelo de corredor. Então esta é uma ideia geral. Gostaríamos de ouvir suas opiniões acerca deste fluxo de trabalho. Existem dois problemas presentes. Esse fluxo de trabalho ajudou? Sim. Obrigado, Tim. Sim, ele está aqui. Isto é uma sondagem. Sim, sinta-se à vontade. Sim, nos dê sua resposta e certamente nos ajudará a decidir se devemos manter ou investir nossos esforços nessas sessões. Talvez você possa nos dar seus pensamentos e comentários. Vamos aprender com isso e seguir em frente.
Obrigado, Tim. Podemos considerar uma mudança de 10 dias em poucos minutos? Sim, claro. Mike, talvez quando as pessoas completam as pesquisas, aqui há uma breve pergunta perguntando se o canal vai funcionar como uma rede de tubulação, o que significa ser capaz de dizer, por exemplo, controlar a profundidade associada à superfície e ao trajeto da estrada. Essa questão está fora do escopo no momento. Quero dizer, nós não nos comportamos como custos de tubulação no momento que temos para canais nos corredores, ou desculpa, o modelo ainda depende do corredor. Então, se já temos um modelo de corredor que representa o corredor, continua com o seu fluxo de trabalho anterior e crie uma seção de contorno para a entrega digital. Atualmente o objeto do corredor é usado principalmente para a análise do motor de trem. Oferecemos criação rápida baseada em linhas de recurso, linhas de contorno em planta e adição de dados de seção. Sim, também é usado apenas para análise de drenagem. Sim, por isso que tenho medo de responder diretamente à sua pergunta, não seremos como cachimbos. Os canais de corrente são usados principalmente para análise de drenagem. Sim, obrigado. Obrigado, Mike. Aqui está outra pergunta, se você pode acionar um objeto de canal com um conjunto de regras de arquivo de configuração. Sim. Neste momento também não está no alcance. Tenho medo de dizer. Sim, nós ainda somos o canal. Ele será colado na sua linha de base, é a linha característica ou o perfil de alinhamento. Então, sim, se quisermos modificar a elevação, as linhas de característica ou os contornos serão a forma como trabalhamos. Quanto à sua pergunta, sinta-se livre para adicionar seus comentários ou cenários de usuário que você deseja lidar. Consideraremos o perfil causal ou modificaremos a elevação do canal? Sim, ainda está a ser considerado. Sim, obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado, Mike. Obrigado pela escolha. A reação às pesquisas diminuiu consideravelmente. Então, talvez eu encerre a votação e compartilhe os resultados em breve para que as pessoas possam ver como os outros votaram. Então, sim, parece bastante esmagadoramente com valor claro e o fluxo de trabalho parece tão intuitivo como é hoje. Portanto, está muito protegido. Então, muito obrigado. Sim, agradeço pelo feedback. Caso tenha mais comentários sobre a apresentação de Mike, adicione-os no painel de perguntas e respostas. Está ótimo, realmente. De volta para ti, Tim. Foi excelente. Obrigado, Mike. Ok, a Itana é a próxima. Itana, você pode nos falar sobre as novidades ou as próximas funcionalidades das ferramentas civis do ACC? Sim, claro que posso. Obrigado. Vou compartilhar a minha tela agora. Você pode ver o meu slide? Sim. Está bom, agradeço a todos. Para quem não me conhece, sou Aitana Marcos Dinea. Vou deixar o programa ACC de Revisão de Design de Infraestrutura, também conhecido como ferramenta estúpida em produtos. Gostaria de vir aqui hoje para anunciar algumas novidades. Então, a primeira novidade é que a petição de deslocamento da estação foi lançada na semana passada com uma nova versão do Dog Smart. Portanto, esta é a primeira melhoria significativa desde o nosso lançamento inicial. Eu gostaria de falar sobre os novos recursos que foram lançados, também demonstrados ao vivo, para que vocês possam ver como funciona. Portanto, como já sugere, essa medição ajuda você a obter os valores de estação
e deslocamento em relação à geometria linear selecionada no sinal em qualquer ponto capturado no modelo. Além disso, estamos na estação mais próxima ou, em alguns casos, no valor vertical entre o ponto de captura e o ponto mais próximo. Como integramos isso com a barra de ferramentas de medição, você pode combiná-lo com todas as medições no ACC. Então, permitam-me um momento e vou compartilhar a minha outra tela. Agora, vocês conseguem ver as ações? Sim, sim. Ótimo, obrigada. Ok, conforme o habitual, começamos abrindo o documento, depois o arquivo de desenho e finalmente mudamos para a visualização 3D, pois é nessa visualização que adicionamos as ferramentas. Então, permita-me fazer isso imediatamente. Muito bem, o painel das ferramentas do Steven abre-se à esquerda. Isso também foi mostrado anteriormente e faz parte do lançamento inicial. Como lembrete, aqui você pode selecionar o objeto de destino da exibição, pesquisar por seu nome e muito mais. Então vou escolher este aqui e aproveitar a oportunidade para fazer uma rápida demonstração de todas as funcionalidades, caso alguém em seu grupo ainda não as tenha visto. Então, usei o que chamamos de rastreador da estação para saltar para um local específico. Por exemplo, vou usar um stepper para detalhar isso e utilizar esse plano para representar este espaço de forma mais precisa. Então, antes daqui, tudo já foi lançado em fevereiro. Mas agora adicionamos a estação de medição 7 à ferramenta de medição. Esta nova medição é ativada quando a geometria linear for selecionada inteira. Portanto, se você tiver ativado a medição anteriormente, ou se você souber que não selecionou nada, a opção de estação ainda será exibida, mas está desativada. Se não houvesse um único painel de ferramentas, significa que não houvesse geometria linear, então não iríamos mostrar isso. Na primeira vez que você abre, você também terá um widget explicando, mas eu abri isso algumas vezes e não posso garantir, mas é apenas um pop-up explicando o novo recurso. Então, eu escolho isto e a medição vai atrair a geometria linear selecionada e o canal de fluxo vertical cinza que vai mostrar o valor atribuído dinamicamente pairando sobre a geometria. Uma vez que eu clicar numa geometria, digamos que eu clicar nesta ponte, eu recebo alguns valores, esta é a estação mais próxima. Existem distâncias centrais, deslocamentos centrais e deslocamentos verticais. Também adicionamos exibição horizontal negativa, se estiver do lado esquerdo da estação. Então, aqui estão algumas considerações. O formato de rádio segue o sinal para as configurações. Então, se você mudar para decimal, nós ajustamos seus decimais também. Mas as configurações da medição seguem. Basicamente, a distância segue as restantes medições de distância na barra de ferramentas de medição. Então, é algo a pensar. Outra consideração importante é esse suporte de medição. Em outras palavras, temos que fazer alguma construção para garantir a precisão dessa medição. A correção que fizemos entrou no software em 20 de fevereiro.
Isso significa que os desenhos 3D civis salvos após essa data terão essa medição. Para os desenhos salvos anteriormente, não podemos garantir a sua precisão. Então, o que fizemos é desativar a ferramenta e informá-lo para que você possa salvar nova versão do arquivo. Este é o banner de aviso que diz que estamos desativando algumas estações de revisão. Então você está aqui e ele ainda estará lá. Então você, para que o usuário possa entender, esse recurso pode estar disponível, está desativado porque você precisa salvar o arquivo novamente. Estritamente falando, tudo o que precisamos é uma nova versão do arquivo. Portanto, não há necessidade de salvá-lo no CV3D. Drag and Drop também pode fazer isso, mas recomendamos fortemente salvar o arquivo no CV3D para que ele possa entrar no conector de desktop e não quebre qualquer referência ao resto do trabalho que é tão necessário para a colaboração da equipe do CV3D. Então aqui também temos um link para ajudar. Esta é uma ajuda civil geral e peço desculpa, mas a documentação Docs da OTAN explica uma ferramenta específica. Na parte inferior do documento pode-se ver o deslocamento do site recém-adicionado, juntamente com uma explicação detalhada de como resolver esse problema em questão. Este é o deslocamento da estação para a informação geral. Antes de passar para o próximo tópico, alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Sim, um monte deles. Winston perguntou se a equação da estação foi processada. Ainda não. É exatamente isso. Sabemos que a questão é importante. De acordo com a nossa pesquisa extensiva, não encontramos muitos usos práticos da equação do site. Por isso, seria ótimo ouvir o quanto isso é crucial para o seu fluxo de trabalho diário. Se puder adicionar mais perguntas, explicando o seu impacto ou me enviar um e-mail com detalhes, seria muito útil. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Vamos ver. Daniel pergunta quando as ferramentas civis podem ser usadas para design, colaboração e coordenação de modelos. Vou falar sobre esta linha a seguir, então pretendo pular essa pergunta. Se Daniel, depois de ver o resto da apresentação, se você tiver alguma pergunta de acompanhamento, por favor, adicione novamente. Que adorável. Vamos ver. Ahmed perguntou ou mencionou que se tivéssemos uma representação 2D fixa e então a medimos, seria ideal se a ferramenta de medição pudesse funcionar, porque é um pouco difícil fazer uma medição vertical de uma seção no modo 3D em tempo real, escolher a borda certa e assim por diante. Está bem, entendi. Eu também quero entender melhor de outras pessoas. E uma vez que você testa, quer dizer que sabemos que estamos introduzindo um paradigma um pouco novo para revisar dispositivos móveis. Portanto, estamos priorizando o 3D aqui. Portanto, se isso for um desafio de experiência habitual, eu estaria interessada em ouvir outras pessoas. Mas sim, apenas tente e se você acha que isso é difícil de usar, sinta-se livre para voltar novamente. Então perguntou Mike. Ele mencionou que estava confuso com o termo estação mais próxima, e ele perguntou se isso realmente significava a estação real. Não me lembro onde. Bem, acho que não consigo perceber o que queres dizer com estação de rádio, mas acho que queremos dizer a mesma coisa. Então, basicamente, por mais próximo, quer dizer que porque estamos verticais é a estação mais próxima em toda a linha. Então, sim. Esta é a estação real da sua cidade. Mas se estamos fazendo a mesma coisa, sinta-se livre para me enviar um e-mail. Apanhou-te?
Sim, Jarvis perguntou se a Civil Tools era um software independente, mas não, ele estava embutido diretamente no ACC. Sim, nós construímos isto em 2 docas do ACC Marino. Então, desde que você diga que CB3D desenha em documentos com geometria 3D, você pode acessá-los. Mas vou formar uma equipe e enviar-lhe o link na ajuda da documentação para que você possa trabalhar juntos no chat. Mais informações? Seth perguntou se você conseguia capturar um local. Não tenho a certeza do que você quer dizer com localização neste contexto. Se você pudesse esclarecer. Deixa-me ver. Alguém perguntou o que é equação da estação. Acho que falaram sobre a aquisição da estação, mas creio que você se refere à equação da estação. Eu posso enviar-lhe um link de ajuda que descreve o que é a equação da estação. Deixe-me ver. O Chris não usa ACC. A ferramenta de deslocamento da estação de trabalho imita alguma coisa no Desktop Civil 3D. Sim, o deslocamento da estação já existe na área de trabalho civil 3D há um bom tempo. Portanto, estamos apenas trazendo essa funcionalidade para a rede para que esses dados possam ser obtidos por outras partes interessadas que não têm acesso ao Civil 3D. Mas sim, já está disponível para todos. Funciona um pouco diferente em 2D, embora a informação obtida seja a mesma. Apanhou-te? Ok, mas onde está a informação da inclinação? Acho que estás a perguntar se pode. Muito bem, essa é uma boa pergunta. Ainda não desenvolvemos um método de medição lenta e estamos coordenando a equipe de observação que está esperando na equipe do ACC, basicamente porque eles incluem isso no roteiro. Portanto, a inclinação também pode se tornar um método de medição universal. Só não tenho uma resposta específica sobre o calendário ainda, mas vou atualizar-vos o mais rápido possível. Sim, o CEP está a esclarecer. Não é um canto ou uma estrutura? Sim, então você pode mostrar se está permitido. Então, peço desculpas, este está desativado, porém posso usar as coordenadas de pontos como exemplo, pois nada funciona da mesma maneira. Você pode visualizar assim. Então, o visualizador oferece algumas funções de captura que você poderá usar. Por isso, é um tanto distinto da função de captura na área de trabalho, devido à transformação dos gráficos e da geometria durante o processamento para a web. Contudo, sim, você pode. Fotografa algumas dessas localizações específicas. Apenas perguntando se há alguma conexão com o formato para remover esses dados do formato. Não temos planos concretos desta vez. Pode haver discussões este ano, portanto, nada concreto. Uma outra questão é se vamos usar HTML ao invés de apenas arquivos CBD. Isso é algo que já ouvi em diversas ocasiões. Nosso principal objetivo para ampliar a funcionalidade de outros tipos de formato é o IFCS. Não temos XML no nosso roteiro de curto prazo. No entanto, vou verificar se posso atualizar o roteiro público para mostrar isso e compartilhá-lo para que vocês possam votar. E caso tenhamos muitos pedidos de XML, iremos reconsiderar.
Ok, o que o Mike está perguntando é se o contorno e a superelevação estão na estrada e o rótulo de informações geométricas está realmente bem. Então, para responder à primeira pergunta detalhadamente, acredito que você se refira à visão original no roteiro em uma perspectiva mais a longo prazo. Desejamos abordar várias outras questões primeiro e estou certo de que não compreendo completamente seu segundo questionamento. Então, se não tiver certeza se você está falando de algum tipo de rádio calibrado ou PVR, desculpe, ponto de corte ou algo assim, apenas por favor esclareça se você tem alguma ideia. Fantástico, parabéns por um lançamento absolutamente incrível. Muito obrigado, eu aprecio isso e vou encaminhar o feedback para a equipe. Podemos projetar e trabalhar no visualizador, parece funcionar bem através de arquivos grandes. Então, sim, infelizmente não tenho certeza se infelizmente é a palavra certa, mas o visualizador ACC não é usado para fazer trabalho de design, mas como um aplicativo somente de leitura para um ambiente web, provavelmente AutoCAD Web e potencialmente desenvolvimento de recursos, essas linhas seriam mais adequadas. Mas estamos longe desse tipo de interação, pelo menos em 3D. Treino é um excelente conselho. Certamente o navegador é magnífico para examinar arquivos extensos em 3D e é por isso que desejamos oferecer essa funcionalidade. Está bem, deixa-me ir, como aqueles que aparecem em qualquer processo quando hipotético. De facto, ainda não temos uma ideia muito clara e específica. Pretendemos fornecer informações adicionais referentes ao alinhamento da geometria do contorno, como comentários, pontos de tendência no PVI do contorno, etc. Não sabemos claramente de que maneira vamos fornecer essas informações, seja pela rótula ou através da tabela à esquerda. Apenas precisamos realizar alguma pesquisa sobre esse assunto. Bem, a preferência por supernovas também é uma questão valiosa. A primeira geometria pode considerar marcá-la como uma revisão do consumidor da geometria, em vez de apenas OK para que o projeto possa ser interpretado, enquanto outros usuários podem simplesmente querer acessar a informação através de seções, medições e outros dados da geometria. Bem dizido. Sim, vou trazer isso de volta. Muito obrigada. Bem, tivemos vários encontros. Muito obrigado por isso. É um sinal realmente positivo. Permita-me observar mais alguns pontos. Então também estou feliz em compartilhar, especialmente para algumas pessoas que perguntaram sobre isso no passado, que as coordenadas de movimento agora estão disponíveis no visualizador de coordenação de modelos e colaboração de design. Então é a mesma funcionalidade, visualização 3D, mas também há coordenação de modelos e alguma colaboração. Irei compartilhar novamente em breve, pois disponho de um pouco de tempo. Essa talvez não seja a combinação mais relevante de modelos no que diz respeito à estrutura e agrupamento, mas acredito que sirva como um bom exemplo. Abri 2 modelos na organização de modelos e agora consigo utilizar as coordenadas de pontos ao clicar em qualquer local da geometria para obter as coordenadas exatas e a elevação.
Sei que algumas pessoas nestas chamadas estão muito interessadas em ter essa funcionalidade, então espero que isso também seja útil para os seus funcionários. Isso é graças à equipe de coordenação do modelo que concluiu o trabalho de integração depois que publicamos a documentação. Na realidade, existe algum problema específico? Oh, Mike, sim, de nada. Eu liguei especificamente para você ver. Ok, o que vem a seguir, espero que isso esclareça uma das perguntas previamente formuladas sobre a harmonização de modelos. Portanto, as duas coisas, diante dos nossos imediatos que apoiam essas questões, são a investigação e outros apoios de coordenação. Portanto, deixe-me fornecer um pouco mais de contexto sobre o apoio à questão. Portanto, neste comunicado de imprensa não incluímos dados de ferramentas civis na criação do problema. Só não queremos mais adiar o lançamento, então decidimos fazê-lo de uma forma interativa. Essa melhoria significa que, depois de apoiar isso, quando você captura um problema, as informações relevantes de publicidades são seguras para esse problema. Portanto, é um problema para uma segunda pessoa ou a mesma pessoa em uma sessão posterior acessar isso e pode recuperar o contexto capturado no momento da criação. Então, isso realmente ajuda você sabe a comunicar e entender o problema no contexto de informação certa. Também permite que você se comunique usando a língua associada à estação. Para a primeira iteração, provavelmente não incluiremos propriedades do site ou algo específico nessas linhas. Queremos começar simples, mas depois provavelmente faremos algumas pesquisas para ver como podemos desenvolver isso. Portanto, a equipe já está trabalhando nisso e, à medida que progredir, vou mantê-lo informado sobre o progresso. O próximo é um percurso altamente exigente que suporta ferramentas civis e combinações de modelos. Sabemos que isso é crítico porque a maioria das revisões é feita em um ambiente de modelos agregados e o suporte a ferramentas civis nesse ambiente significa que a revisão pode ser feita em um ambiente de geometria de rota e referências a sites sobre problemas e conflitos podem ser relevantes para essa importante informação. O último ponto é ainda melhor. Não pensamos que somos obrigatórios para a primeira versão, que está melhorando a hierarquia moderna de produção e o processamento de atributos do modelo de infraestrutura. Sabemos que essas áreas precisam ser melhoradas, mas queremos avaliar qual é o valor mínimo que podemos oferecer aqui. Portanto, é um empreendimento de proporção maior que pode ter um começo melhor, mas estamos longe de chegar lá. Aviso-vos novamente assim que estivermos lá. Mas o que eu pretendo sim permita-me clarificar, pois acredito que isto faz parte da questão levantada anteriormente. Até agora estamos considerando o suporte de modelos para ferramentas únicas e a harmonização de modelos. Ainda não exploramos a mesma colaboração. Isso exigirá um relatório específico que não estamos discutindo neste momento. Sim, gostaria de aproveitar esta excelente oportunidade para solicitar o seu feedback. Eu preparei uma pesquisa que consiste principalmente em duas coisas. A primeira diz respeito a algumas questões sobre ferramentas civis. Você já usou? Qual é a sua impressão? Você gostou? Você considera que eles são valiosos para o seu fluxo de trabalho? Isso é realmente muito útil em nos auxiliar a compreender suas emoções. Em seguida temos a segunda parte da pesquisa sobre a coordenação das mães. Então, você já tem isso incorporado ao seu fluxo de trabalho ou gostaria de começar a utilizá-lo?
Há algo que te impede de utilizar isso? O último aspecto da investigação é que começaremos a aplicar a versão da pesquisa para integrar ferramentas únicas e coordenação de modelos nos próximos trabalhos. Portanto, se você já tem uma boa coordenação de modelos de processamento e já tem experiência com uma única ferramenta, você pode ser um candidato muito bom para abrir o caminho para esse desenvolvimento. Por favor, compartilhe os seus detalhes de contato na pesquisa. Nós provavelmente teremos uma resposta até o fim de semana e começaremos a gravar na próxima semana. Então, se você está interessado, por favor, nos avise. Timas que agora podes partilhar a investigação detalhada. Sim, deixa eu copiar isso e coloco no chat de todos rapidamente. Aqui está. Se, pessoal, vocês puderem tentar confirmar que isso funciona para vocês, seria bom, só no caso. O que aconteceu? Isso é tudo que tenho por agora. Posso responder a uma última pergunta? Ok, isso foi criado com base na informação? Não, isso que está usando o visualizador ACC, então o visualizador de nuvem de construção automática não utiliza essas informações. Steve perguntou se eram coordenadas locais pessoais ou um número muito pequeno de valores potenciais da grade. Não tenho a certeza do que isso significa. Você pode esclarecer o que significa o valor da grade? Para mim, as coordenadas do ponto estão exatamente dentro do intervalo de valores do modelo. Portanto, se o modelo estiver nas coordenadas reais do sistema de coordenadas de referência da Nigéria, ele mostrará os valores corretos. Não tenho certeza se isso responderá à sua pergunta sobre se esta cerveja está apenas no ACC sim e não. A resposta principal é sim. O produto que serve a este navegador é o ACC, mas também pode ser usado fora deste navegador, sendo um aplicativo gratuito. No entanto, nossas ferramentas até agora não estão integradas naquele aplicativo gratuito. Se você é um usuário de API que utiliza o LNB para desenvolver ferramentas personalizadas, fique atento. Em seguida, há o mesmo visualizador, mas ainda não temos uma API para essas ferramentas. A última pergunta de Mike é: haverá uma seção para questões semelhantes ao Reddit? Portanto, ainda não possuo uma resposta definitiva. Acredito que há planos e intenções de trabalhar nesses aspectos, mas não está dentro da responsabilidade da minha equipe. Portanto, não posso dar detalhes sobre o roteiro neste momento, mas acredito que pode ser a direção sim. As coordenadas laterais locais são baseadas na hipótese de que jogar relatórios internos é uma forte região climática e oferece empréstimos para uma terra esférica. Eu não sei a resposta à sua pergunta. Eu posso solicitar que os engenheiros deixem a sala. Isso é fantástico. Parece que este é o item final. Coisa boa, Cortana. Obrigado por compartilhar. Em conclusão, Katie, você gostaria de fazer uma pergunta rápida a todos, então? Sim. Apenas perguntas gerais. Então, a minha equipe vai trabalhar com o proprietário da equipe AK. Ela é a gerente da web.
Portanto, eu gostaria de iniciar uma rodada de entrevistas com clientes recentemente e priorizar o próximo passo do site da administração do sistema. Então, eu gostaria de perguntar se alguém neste grupo está interessado nesse tópico. Sei que alguns deles já me contataram sobre esse assunto, então eu quero perguntar a todos vocês. Então, se você está interessado neste tópico, por favor me envie um e-mail e eu posso começar a agendar algumas reuniões com você e ter certeza de que estamos na direção certa. Ok, aqui está o meu e-mail, então eu já enviei na janela de chat. Então, alguma coisa interessante ou qualquer tópico relacionado à gestão do site, por favor me avise. Está bem. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigado, Katie. Adeus. Qualquer pessoa que queira falar sobre o gerenciador de conjuntos de formulários da web pode enviar um e-mail para Kitty. Está bem. Então, eu acho que vamos terminar esta semana na próxima semana e até agora na próxima semana, na lista que temos, vamos falar um pouco mais sobre o novo visualizador de modelo que está a ser lançado em breve. É o Franco Além para obter mais feedback sobre os próximos passos. Em seguida, Kitty discutirá o fluxo de trabalho de upload em massa do C4C3D. Haverá coisas boas na próxima semana. Então, espero que nos vejamos na próxima semana. Então, obrigado a todos por participar.